A invenção do pão não pode ser datada exatamente, mesmo que o pão mais antigo de que temos notícia remonte a cerca de 12.000 anos antes de Cristo e foi encontrado na Jordânia. Era preparado por trituração de cereais entre duas pedras, misturando-os com água. E a massa final era então assada em uma pedra quente. Em vez disso, podemos dizer com certeza quando e onde o grissino, ou seja, o palito de pão, nasceu. Foi em 1679, em Turino. Também sabemos o nome de quem o inventou, Antônio Brunero. Eis como aconteceu. Há 4 séculos, a medicina era fortemente baseada na nutrição e não podia contar com os remédios químicos atuais. Era uma medicina nutricionista. A pessoa era tratada prescrevendo alguns alimentos e excluindo outros da alimentação. Obviamente que quanto mais importante era o paciente, melhores eram os médicos que cuidavam dele, muito experientes nos efeitos dos diversos alimentos na saúde. E na região do Piemonte, no ano de 1679, a pessoa mais importante era o Duque de Savoia, o rei de Piemonte. Mas o rei Carlo Emanuele II havia morrido 3 anos antes, e o seu filho Carlo Amadeu II tinha apenas 4 anos e não podia se tornar rei até alcançar a maioridade. Mas o pequeno Carlo Amadeu II estava doente. Ele sofria de graves problemas digestivos que lhe causavam terríveis dores no estômago. O excelente médico da corte, Teobaldo Pecchio, logo percebeu que o principal problema era o pão. Carlo Amadeu não digeria massa de pão fermentada. E naquela época era um fenômeno bastante comum, pois o pão não era geralmente bem cozido e aquele fermento maldito continuava a fermentar na barriga, principalmente nas crianças, criando dificuldades e câimbras em todo o aparelho digestivo. O Dr. Pecchio, então, tentou alimentar a criança com apenas uma casca de pão e percebeu que sem comer o miolo, Carlo Amadeu ficava muito bem. O seguinte passo do Dr. Pecchio foi convocar o pasteleiro da corte, Antônio Brunero, que era reconhecido como refinado pasteleiro, além de excelente padeiro. Antônio Brunero teve o desafio simples de explicar, mas não tão simples de fazer. Ele teve que criar uma guerça, como se chamava o pão no Piemonte naquela época, com muita crosta ou nada, ou quase nada de miolo. Brunero passou a fazer experiências incessantes, pois a saúde do futuro rei dependia do resultado de suas pesquisas. E depois de várias tentativas, ele desenvolveu o método de enrolar a massa nas mãos até virar um bastão fino de 40 centímetros. Foi assim que nasceu o grissino, o palito de pão, da pura arte de fazer pão de Brunero com muita imaginação e habilidade manual ditada por uma causa não estritamente gastronômica, mas curativa. E o nome que lhe foi dado foi Gersim, os pequeninos da Gersa, do pão. Ainda hoje, no dialeto de Piemonte, os palitos de pão são chamados de Gersim. Obviamente que o grissino provou ser o remédio certo para Carlo Amadeu II, que se recuperou muito rapidamente. E na corte, o sucesso do grissino foi tão grande que aqueles palitos de pão sem miolo passaram a integrar o dia a dia, chegando a ficar na moda e se espalhando entre as famílias nobres e depois também entre os burgueses e finalmente se tornaram comuns, sendo produzidos por todos os padeiros de Turim e da região do Piemonte. Existem algumas histórias e lendas sobre o grissino. Parece que o rei Carlo Felice, o regente do Ducado de Savoia de 1821 a 1831, era louco por eles, que os mastigava constantemente no teatro, emitindo ruídos que atrapalhavam os espetáculos. E o imperador francês Napoleão Bonaparte exigia um serviço de transporte semanal entre Turino e Paris, para ter sempre grisinhos recém-assados. Ele chamava de as pequenas varetas de Turino. Para preparar um bom grissino, a lista de ingredientes é extremamente simples. Farinha, água, azeite extra virgem de oliva, sal, fermento e em alguns casos até banha, sem conservantes ou aditivos. São também utilizados e combinados diferentes tipos de farinha para variar o sabor, dependendo da mistura, tipo 0 ou 00, ou farinha integral ou farinha de milho. Os produtores históricos de grissine
Dizem que o segredo da preparação, que o segredo está na preparação. Em primeiro lugar, as mãos. Em segundo lugar, as mãos. E em terceiro lugar, as mãos.